pode, pode tirar se quiser. Fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. Bem-vindos. A gente quer aquecer as vozes e o coração também. As aves do céu em bênção vou viver, e alegres no prado cantam da aurora ao anoitecer. A gente se envolve tanto nas coisas que vão morrer, se esquece do Pai que é santo, que rege nosso viver. Os lírios também não crescem, nem cuidam do seu vestir, cobertos de encanto crescem, não pensam em se exibir. A gente se envolve tanto nas coisas que vão morrer, se esquece do Pai que é santo, que rege nosso viver. As águas à fonte correm, não pensam em competir, as flores somente morrem depois o botão se abrir. A gente se envolve tanto nas coisas que vão morrer, se esquece do Pai que é santo, que rege nosso viver. A gente se envolve tanto nas coisas que vão morrer, se esquece do Pai que é santo, que rege nosso viver. Tá bom o som dentro? Legal? Oi? Tá alta?
poucos, muitos sofrem solidão. Amar é sempre ter a voz ativa. Amamos tendo Deus e a salvação. Acolher, bem fazer, educar, mas também abençoar. Acolher, bem fazer, educar, mas também abençoar. Beleza, moda com prazer, riqueza, bastante tem levado para o chão. Bondade é preciso que se viva, bem mais que muitos dizem que farão. Acolher, bem fazer, educar, mas também abençoar. Acolher, bem fazer, educar, mas também abençoar. Embora tudo seja tão manchado, em muitos seja visto podridão, em todos é possível ser mudado, em Deus com seu poder o coração. Acolher, bem fazer, educar, mas também abençoar. Acolher, bem fazer, educar, mas também abençoar. Bem com Deus, abençoar. Bom dia, bem-vindos sejam todos vocês. Assim diz o salmista: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Davi, ao dizer essas palavras, expressa o seu desejo de desfrutar da presença de Deus ao longo da sua vida, de como é maravilhoso conhecer Deus e o seu amor. E isso acontece por meio da palavra de Deus. Quando buscamos o conselho de Deus ao virmos para o templo, para o culto, assim também nós sentimos esse desejo e alegria de poder render culto a Deus, de estar na casa de Deus neste domingo. Estamos num período de pandemia em que precisamos abrir mão de muitas coisas, porém jamais de Deus, da sua palavra, do culto, mesmo que seja em nossos lares, quando algo nos impede de estar aqui nesta igreja, na casa do Pai. Podemos viver sem muitas coisas, menos sem Deus, e é por isso que aqui nos reunimos neste domingo de manhã, aqui na igreja. Assim como estamos, nós invocamos a presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós seguimos com a leitura do Salmo 27, de forma responsiva, assim como segue nos slides. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém.
Quando os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isso: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu dissestes, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim, não fiques irado comigo, não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda, não me deixes, não me abandones. Congregação pode tomar os seus lugares. Nós cantamos das 2 primeiras estrofes do hino conforme segue. Todo-Poderoso, nosso Pai e Criador, fez o mundo em que vivemos, com carinho e todo amor. Fez os anjos, fez os homens, tudo fez com perfeição. Deu a todos existência, deu ao homem a razão. Tão dotado o ser humano, mesmo ao uso da razão, junto ao manancial da vida, escolheu a perdição. Do Éden foi por Deus banido, come o pão do seu suor, só conhece nesta vida na agonia luta e dor. Assim como ouvimos nessa canção, Deus criou a todos, criou o ser humano, dotou com sabedoria, inteligência, mas o homem fez mau uso da razão e houve a queda em pecado, a desobediência. Mas a palavra nos diz que o Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. Deus conhece os nossos pecados. Por isso não adianta tentarmos justificá-los ou escondê-los. Nosso Deus tem compaixão e se dispõe a ouvir a nossa confissão, pois disse por meio do profeta Ezequiel: vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Confiando no perdão de Deus em Cristo, confessemos os nossos pecados. Eu convido-os a se colocar em pé, de forma responsiva, nós assim seguimos. Ó Deus de amor, cativados por Ti em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado,
nos achegamos para confessar nossos pecados. Reconhecemos que os pecados nos afastam de ti. Ficamos desprotegidos e à mercê de Satanás, que nos tenta a cairmos da fé. Cristo sofreu por causa dos nossos pecados, foi castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Perdoa-nos pela nossa preguiça espiritual e indiferença para com as coisas de Deus. Ensina-nos a amar-te acima de todas as coisas. Dá-nos um coração verdadeiramente arrependido e cria em nós o desejo de ser obedientes. Não leve em conta os nossos inúmeros pecados, mas considera o sacrifício de Jesus e conceda-nos o teu gracioso perdão. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Pedro assim disse: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. O salmista disse: eu amo a Deus o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. Essa é a nossa esperança, pois Deus ouve a nossa confissão de pecados e tem sim compaixão de nós. Por isso tenho a certeza de que em Jesus Cristo, Deus já perdoou os nossos pecados e aquece o nosso coração com o seu amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podeis tomar os seus lugares. Nós seguimos com as leituras bíblicas para este domingo. Leitura do Antigo Testamento, Isaías capítulo 55, versículos 6 ao 9. Jonas irá fazer essa leitura. Podem acompanhá-la em suas Bíblias. Isaías capítulo 55, versículos 6 ao 9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, porque se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Até aqui essa leitura bíblica. Também queremos ouvir a leitura da epístola, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 14, e depois seguimos no 19 ao 30. Filipenses capítulo 1, versículos 12 ao 14, seguindo após no 19 ao 30. Aqui sobe um pouco também, que pode ser. Sobe um pouquinho do pastor. Aonde assim está escrito, Filipenses capítulo 1, versículo 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Versículo 19: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Até aqui esta leitura bíblica. Nós vamos cantar, já nos preparando também para o momento do batismo. Então, durante este canto, os pais, os padrinhos, podem vir trazendo a criança a ser batizada. Ouço o clamor do bom pastor, pelo deserto assolador, seus cordeirinhos a chamar, no desejoso de os salvar. Vai buscar, vai buscar, vai
seus buscar e encaminhá-los a Jesus, fonte de vida, amor e luz. Vai buscar, vai buscar, vai buscar meus cordeirinhos, vai buscar, vai buscar, traz-os para o meu aprisco. Vai buscar, vai buscar meus cordeirinhos, vai buscar, traz-os para o meu aprisco. Querida congregação, estimados pais, Cristiano, Ana, padrinhos, Daniel, Sheila, Otávio, Gabriela, que bom que vocês estão aqui. Falamos logo no início do culto sobre arrependimento, pecado, perdão. E agora então temos este momento de batismo. Isso lembra também do nosso batismo, de que somos cristãos, batizados, filhos de Deus. Alguns versículos bíblicos que quero destacar aqui neste momento. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Também em Atos: cada um de vocês seja batizado para que os seus pecados sejam perdoados, pois essa promessa do perdão é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Em Tito também assim está escrito: Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou fazendo com que nascêssemos de novo, dando-nos uma nova vida. E no Evangelho de João, Jesus assim diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito Santo. Após ouvirmos estes versículos bíblicos, só podemos concluir que o pecado condena ao inferno. Todos são pecadores. Para alguém ser salvo, precisa do perdão dos seus pecados. E o batismo que Jesus instituiu e ordenou é justamente para isso, para nos lavar e perdoar os pecados, para dar nova vida, portanto, a salvação. Batismo não é apenas água simples, mas é água compreendida no mandamento divino e ligado à palavra de Deus. E a palavra de Deus é que nosso Senhor Jesus Cristo diz no último capítulo de Mateus: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo opera o perdão dos pecados, livra da morte eterna e do diabo, e dá salvação eterna a todos os que creem, conforme dizem as palavras e promessas de Deus. Nosso Senhor Jesus diz no último capítulo de Marcos: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Precisamos do batismo, pois por natureza somos todos pecadores condenados à perdição. Porém, graças a Deus que amou o mundo e providenciou salvação para a humanidade. Assim, ao sermos batizados, renunciamos ao diabo, a todas as suas obras e vontade, e prometemos servir unicamente ao Deus triuno. Miguel Danzer Pelissari recebe o sinal da Santa Cruz, tanto na fronte como no peito, em afirmação do teu resgate por Cristo crucificado. Estimados padrinhos, quando vocês foram convidados para serem padrinhos, madrinhas do Miguel, assumiram um compromisso de alta responsabilidade diante de Deus e para com Ele, mas também honroso e maravilhoso, o de testemunharem sempre quando for preciso, de que essa criança foi batizada com água e em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, pergunto agora a vocês:
Vocês querem dar este testemunho sempre quando for preciso de que esta criança foi batizada com água em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo? Se assim é, respondam dizendo sim. Que o bondoso Deus conceda tanto o querer como o realizar desta obra do amor cristão e cumpra por sua graça o que não estiver em vós. Bem como cabe a vocês, pais, trazê-lo sempre à igreja, falar a ele do amor cristão, da palavra de Deus, da salvação em Cristo, à medida em que vai crescendo e se desenvolvendo conforme cada momento e etapa da vida. Miguel Danzer Pelissari, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Miguel Danzer Pelissari, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Onipotente Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que te regenerou pela água e pelo Espírito Santo e te perdoou todos os teus pecados, te fortaleça com a sua graça para a vida eterna. Amém. Paz seja contigo. Amém. Nos dirigimos a Deus em oração. Eu convido-os a se colocarem em pé, por favor. Ó bondoso e amado Deus, graças damos a Ti pelo Teu grande amor por nós. Mesmo nós sendo miseráveis pecadores, providenciaste a salvação para todos. E também te agradecemos de forma especial pelo dom especial do batismo, onde sabemos que o Espírito Santo age em nossos corações, nos transforma, nos dá nova vida. Assim, amado Deus, lhe agradecemos pelo Miguel Danzer Pelissari. Abençoe a ele, cria fé em seu coração, mantenha-o sempre firme e que seja instruído e ensinado conforme os teus mandamentos, a tua palavra, à medida em que vai crescendo. Abençoe aos pais, padrinhos, bem como a todos os demais familiares e toda a congregação, para que sempre possamos te dar graças e louvor. Pois o Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua bondade dura para sempre. Amém. A congregação pode sentar-se e nós cantamos. O meu coração, cada momento Deus sabe quando me acendo, sabe quando estou de pé, cada momento Deus sabe, Deus conhece o meu coração, cada momento Deus sabe. Isso é glorioso demais, maravilhoso demais, para se crer. Isso é glorioso demais, maravilhoso demais, para se crer. Deus comigo sempre está, cada momento Deus sabe, se subir até aos céus, se descer até o abismo, cada momento Deus sabe, Deus comigo sempre está. Cada momento Deus sabe onde
Dois. Sim. 1, 2. 1, 2, 3. Usar o outro. Me concentro tanto para uma leitura ou uma mensagem, parece que sempre alguma coisa acontece. Gostaria de ler o Santo Evangelho aqui hoje do púlpito, e também sobre ele queremos meditar nesta manhã. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao 16. Se alguém quiser buscá-lo, deixá-lo aberto também para a reflexão. Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao 16. Diz assim: a parábola dos trabalhadores na vinha. O Senhor diz: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e vos darei o valor justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 11ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 11ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, e suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário?
Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui a palavra do Senhor. Vou usar isso aqui, Lércio. Irmão, irmã, há momentos, situações na vida em que podemos chegar a pensar ou a sentir que certa forma Deus é injusto, o agir dele é injusto. E tanto no que se refere a coisas difíceis que possam sobrevir a nós, como também se coisas boas acontecem para outras pessoas que, ao nosso ver, não são dignas das bênçãos de Deus. Não sei se alguma vez você pensou nisso. Existe alguém que nunca questionou a Deus? A parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus 20, lhe parece familiar ou lhe intriga? Isso nos leva ao tema, a uma pergunta hoje: por que você está na igreja? E aí nós podemos ter uma enxurrada de respostas. Um amigo me convidou para o culto. Meus pais me levaram para ser batizado quando eu era pequeno. Participei de um congresso e continuei indo na igreja. Fui ao almoço da congregação e gostei do ambiente. Precisava batizar minha filha. Uma pessoa da igreja me visitou no hospital. Casei com uma pessoa da igreja. Fiz um curso na igreja e gostei do que eles ensinam. Prometi a Deus que se me curasse da doença, iria à igreja. Já estou velho e não vou viver muito tempo. É bom fazer as pazes com Deus. Participei de um grupo de oração e fui tocado para estar na igreja. Minha avó era da igreja. Vi uma mensagem da igreja na internet e quis conhecer a igreja. Poderíamos fazer uma coletânea de respostas, algumas bem sinceras e verdadeiras, outras desculpas e ainda outras interesseiras. Mas o tempo mostra o que há no nosso interior. Por que você está na igreja? Na parábola, os trabalhadores estavam na plantação de uvas por quê? Foram para lá porque lhes deu vontade? Não tinham o que fazer? Não. No versículo 1 do texto lido diz: um dono de casa saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O dono da vinha chamou os trabalhadores e os contratou. O trabalho, uma diária, ia das 6 da manhã às 6 da tarde. E o texto ali diz que uns foram contratados às 6 da manhã, outros às 9, outros ao meio-dia, outros às 3 da tarde, e ainda uns últimos às 5 da tarde, 1 hora antes do término da diária. Com os primeiros contratados,
o dono da vinha combinou o preço, 1 denário. Era a diária, né? O preço de uma diária na época. Aos que ele contratou às 9, meio-dia, às 3, ele lhes disse: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Ele não falou em preço. E aos da última hora, ele apenas lhes disse: ide também vós para a vinha. Vejam, todos os trabalhadores foram chamados pelo dono da vinha para trabalharem na vinha. Por que você está na igreja? O dono de tudo é Deus. E aí muitos se iludem pensando que não tem procedência. Porém, todos existimos por criação de Deus. E por isso afirmamos ser a vida tão preciosa, e somente Deus pode tirá-la. Todo o potencial de habilidades, inteligência do ser humano vem de Deus. Todos os bens, as riquezas, os recursos pertencem a Deus. Também vem de Deus a família, a saúde e os milagres. Deus também é dono da vinha. A vinha é a igreja cristã. Todos fomos chamados por Deus para trabalharmos na sua igreja. Ele nos chama pela sua palavra e pelo santo batismo. Como chamou agora o Miguel. Pertence a Deus a maneira dele nos chamar, ou o momento dele nos chamar. A alguns ele contrata por 100 anos, a outros ele contrata por dias ou por horas. E Deus sempre é justo no seu pagamento. Ele nos diz, resumindo: anda comigo e nada faltará para você. Ele nos dá perdão de todos os pecados. Na leitura de Isaías 55, feita há pouco, vimos Deus nos chamando para nos voltarmos para Ele, porque Ele é rico em perdoar. Deus nos presenteia o seu Espírito Santo e a fé. Deus nos recebe como filhos e filhas por crermos em seu Filho Jesus. Ele nos dá suporte para nós enfrentarmos todas as situações da nossa vida. Pelo mesmo profeta Isaías, no texto, Deus nos diz que os seus pensamentos e os seus caminhos são mais altos que os nossos pensamentos e caminhos. E são infinitamente bons. Deus nos promete a vida perfeita no céu se nós permanecermos fiéis a Ele até o último dia da nossa vida. Ele nos garante que se nós priorizarmos que Ele governe o nosso coração, nós teremos também todo o necessário para viver, sobreviver e festejar nessa terra. Por que você está na igreja? Na parábola, os trabalhadores contratados à primeira hora fizeram uma expectativa errada. Se esqueceram que foram chamados pelo dono da plantação. Se encheram de ciúme quando não entenderam a bondade do dono. Se esqueceram por quanto foram contratados na manhã daquele dia. O empregador não lhes foi injusto. Ele cumpriu o trato feito com eles. 1 denário,
pelo dia de trabalho. Murmuraram porque não suportaram a fadiga e o calor do dia, disseram, enquanto alguns trabalharam pouco tempo pelo mesmo ganho. Como é atual esta parábola, irmãos e irmãs? É difícil entender a graça de Deus. Como é grande o amor de Deus pelo ser humano perdido e condenado. Deus ama todas as pessoas. Deus quer perdoar todas as faltas a todas as pessoas e dar o céu a todas as pessoas. Assim como o malfeitor na cruz recebeu perdão de Deus no último momento da sua vida, assim Deus insiste com a pessoa até a última hora para que creia e confie nele. Se é difícil imaginar a graça de Deus, como Deus age com bondade, pense se for um de nós, uma de vocês, que necessite no último instante da sua vida voltar-se para Deus e ser salvo. Ser salvo. Deus sempre é justo. Ele nunca nos prometeu uma vida melhor por estarmos na igreja. Ele nunca disse que teríamos um caminhonetão, uma casa de 2 andares, ou uma saúde perfeita, ou que seríamos bem-sucedidos na nossa empresa, nos negócios, que não teríamos problema no casamento, que não teríamos filhos rebeldes, se nós seguíssemos a Cristo. Ele não disse. O salmista, no Salmo 27, o pastor Laércio começou o culto, entendeu o que é ser contratado por Deus para trabalhar na sua vinha. Ele disse: o Senhor é luz, salvação e fortaleza. E ele disse: não preciso ter medo, Ele me acolherá, Ele me protegerá, Ele me exaltará. Podemos não entender o agir de Deus muitas vezes, mas podemos e devemos confiar nele sobre todas as coisas. Deus é fiel e justo no cumprimento do chamamento que Ele faz da pessoa, para a pessoa, para estar no seu reino. E Ele é fiel e justo na sua contratação para trabalharmos no seu reino. Porque Ele é o dono. E Ele nos chama. E por isso Ele providenciará tudo o que nós necessitarmos para o trabalho na vinha. E Ele vai capacitar a cada uma para toda boa obra. No outro texto de Filipenses, lido há pouco, Paulo, Filipenses 1, nos lembra que dificuldades, privações, provações, sofrimentos, etc., podem inclusive contribuir para o progresso do Evangelho. Não estamos falando que a pandemia fez com que a gente se reinventasse. Tanta gente descobrindo talvez dons, habilidades ou capacidades, inteligência que não se dava conta. Assim também com o progresso do Evangelho, diz Paulo. Muita gente pode ser conquistada para Cristo observando o viver corajoso, fiel e coerente dos cristãos. Muitos irmãos e irmãs na fé são estimulados a viverem sua fé e darem testemunho cristãos olhando para
outros irmãos e irmãs na fé. Pessoas que estão engrandecendo a Cristo no dia a dia, não importa o que esteja passando. Nós não podemos ser como muitos por aí. Em tempo bom, Deus é tido por bom e justo. Em tempo de provação, Deus é tido por injusto e falto de amor. Atender ao chamado de Deus para trabalhar na sua vinha exige de nós confiança integral em Deus. Você confia. Você não sabe como vai vencer. Você somente confia no dono da vinha que chamou você, contratou você. E só assim nós seremos bem-sucedidos. Trabalharemos para Deus com alegria e gratidão, independentemente de quantas pandemias ainda venham para este nosso mundo. Irmão, irmã, por que você está na igreja? Que bom que você está na igreja. Deus chamou você para a sua vinha. Nada vai faltar para você. Você serve a Deus por amor, não por recompensas. Ele sempre estará com você. Você tem alegria e disposição para o trabalho quando você primeiro agradece a Deus por mais um dia e por fazer parte da equipe de Deus. E você glorificará assim o nome de Deus. De Deus vem a motivação e o poder para não desistirmos da vida cristã. Mesmo se formos contratados na primeira hora, fomos contratados na primeira hora, e talvez sintamos com o passar do tempo cansaço e calor. Lembre que Deus nunca falha com você. O que Ele prometeu para você, Ele cumpre e cumprirá. Quanto antes estivermos na igreja, tanto melhor. Permanecendo na igreja, nós somos recompensados por Deus. Não podemos imaginar como é essa recompensa. Ela começa agora com paz de espírito, como hoje nos foi perdoado desde o começo. Seremos alimentados. E continua em toda a caminhada, porque Deus está junto, Ele é justo e Ele cumpre a sua palavra. Pense nisso. E nessa na igreja, lembre-se, o dono da igreja chamou você. E Ele dará tudo para você, de fato, ser um bom trabalhador, uma boa trabalhadora. Façam isso com o Miguel, tá? Lembrem disso nessa caminhada. Que Deus nos abençoe. Amém. Não, tenho aqui. Antes de seguirmos para a oração, nós temos um momento de recepção de novos membros. Eu convido então para que venha à frente o Alessandro, também o Andreas.
Isso. Muito bem. O Andreas Yant vem de transferência da paróquia de Sorriso, da congregação de Sorriso. Então hoje aqui está para ser recebido também como membro dessa congregação Emmanuel de Sinop. E o Alessandro, após um período de estudo do curso Boas Novas, agora então momento de recepção como membro também aqui desta congregação. Não aconteceu antes devido à questão da pandemia, alguns cultos que não tivemos também. Mas que bom que vocês estão aqui e nada os impede de serem recebidos como membros aqui desta congregação. Assim, caros irmãos em Cristo, ficamos felizes por vocês. Certamente o Senhor sempre os tem chamado e estendido o convite, bem como os mantido na fé cristã até o presente momento. E assim eu pergunto para vocês aceitam e confessam os ensinos da Palavra de Deus, ministrados na Igreja Evangélica Luterana como verdadeiros e corretos? Se assim for, respondam dizendo sim. Querem permanecer firmes nessa confissão de fé, ter a vida orientada pela Palavra de Deus, fazer uso dos meios da graça e dedicar a vida ao Senhor Jesus? Se assim é, respondam dizendo sim com o auxílio de Deus. Diante da confissão que acabam de fazer, eu os recebo como membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, desta congregação Emmanuel. Exorto-os a sempre permanecerem firmes em tudo que aprenderam, dando testemunho da verdade para os que não creem. Convido-os a participar da ceia e todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. E assim eu faço, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, que os levou a confessar a verdade do Evangelho, esteja com vocês e lhes conceda força para sempre aceitarem a verdade em amor e cumprirem de coração a sua vontade. Que Deus, em sua graça, os preserve e fortaleça na fé, para que possa guardar o prêmio da vida eterna. Amém. Que o bondoso Deus assim os abençoe, hoje e sempre. Amém. Permaneçam firmes, estudando, servindo ao Senhor, como tem feito até aqui também. Então, Andreas, recebido como membro por transferência, e o Alessandro, então, por profissão de fé. Também entrego aqui para vocês, este aqui, que é da... acolha sempre com amor, com fidelidade e possa auxiliá-los em tudo aquilo que for necessário e estiver do alcance também. Nós nos dirigimos a Deus em oração. Eu convido aqueles que assim podem e querem a se colocarem em pé, nós oramos. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, reconhecemos com sincera gratidão a Tua bondade e o Teu amor por nós e pela humanidade, apesar de não merecermos. Louvamos-Te porque nos criaste, nos preservas e nos dás todas as bênçãos desta vida. Acima de tudo, Te louvamos pela esperança da glória e pelo Teu inestimável amor na redenção do mundo, realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e oferecida a nós através da palavra e dos sacramentos, batismo e santa ceia, que são os meios da graça que nos deste. Suplicamos-te que nos faças reconhecer essas bênçãos, e que em nosso coração te sejamos infinitamente agradecidos e te louvemos, não só com os lábios, mas também com a nossa vida. Sendo assim, poderemos viver de forma agradável a Ti, receber ajuda e conforto nas tribulações desta vida,
e finalmente ser recebidos no teu reino eterno, por tua infinita misericórdia, em Jesus Cristo nosso Senhor. Bondoso Deus, pedimos que mantenhas a tua igreja em todo o mundo e que a dirijas e governes pelo teu Espírito Santo. Guia os cristãos no caminho da verdade e mantenha a sua fé em Cristo, para que permaneçam unidos no Espírito e na tua paz e vivam de acordo com a tua vontade. Derrama sobre todos os ministros do Evangelho e sobre todas as congregações o Espírito da tua graça, para que te sirvam com alegria. Com muita sinceridade, rogamos-te que olhes com favor a todas as autoridades de nosso país, estado e município. Encha-os com a tua graça para que sempre andem no teu caminho. Abençoe também, amado Deus, a cada um que aqui está, para que possam permanecer firmes na fé. Abençoe aqueles que estão participando deste culto em suas casas, que por algum outro motivo não podem comparecer. Mantenham-os sempre firmes na fé e que possam sempre te louvar, te agradecer e servir a ti com os dons e habilidades que o Senhor tem dado. Olhe para aqueles que se encontram enfermos, em tratamento de saúde, alguns aguardando cirurgias, outros se recuperando, enfim. Muitos são os que estão sofrendo, passando por situações difíceis em sua vida. Pedimos ao amado Deus que os abençoe, que os fortaleça, para que não desistam, mas permaneçam sempre confiando nas tuas promessas, na salvação, na certeza de que o Senhor sempre está ao nosso lado. E seja com aqueles que estão em tratamento em relação à Covid-19, outros que já passaram por essa doença, te agradecemos por eles. Sabemos que é algo muito sério, mas confiamos também na tua graça, e assim pedimos que esteja com todos, também com os médicos, enfermeiros, demais pessoas que estão à frente disso também, buscando algo, medicamentos, vacinas, para que essa pandemia seja controlada. Tudo entregamos nas tuas mãos e confiamos sempre na tua graça. Abençoe de forma especial o Andreas, o Alessandro, também o Miguel e a tantos outros. O Alessandro e o Andreas, que hoje então são recebidos oficialmente como membros dessa congregação. Também o Miguel, por meio do santo batismo. Esteja com cada um e que possam crescer sempre mais e mais na fé em Jesus Cristo. Tudo colocamos nas tuas mãos, ó misericordioso Deus. Pedimos que ouça nossas humildes petições e que em tudo possamos sempre te dar graças e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Congregação pode tomar os seus lugares. Nós seguimos com o momento das ofertas e elas poderão ser trazidas até aqui diante do altar, vindo pelo corredor central e seguindo pelo lateral. Tem um canto que diz: exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Por meio das ofertas nós adoramos a Deus também, agradecemos pelas bênçãos que Ele tem estendido a cada um de nós, e assim fazemos com alegria. Bondoso Deus, abençoe este momento. O hino tem vozes femininas, masculinas, e o momento de todos, então vocês podem estar observando nos slides. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te
te adorar. Juntos nós oramos a oração do Pai Nosso. Carlos, sobe um pouquinho o microfone do pastor Laércio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. A seguir, depois de cear, tomou também o cálice e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós para o perdão de todos os vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória minha. E que a paz do Senhor esteja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Sejam bem-vindos à ceia do Senhor, todos aqueles instruídos conforme as doutrinas bíblicas e que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador, estão sim convidados a participarem da ceia do Senhor. Podem tomar os seus lugares. Nós seguimos com a distribuição da ceia, começando por esse lado aqui primeiro, vindo pelo corredor central, seguindo pelo corredor lateral e depois então este lado aqui. Durante este momento nós cantamos conforme segue na projeção. Eu quero a nuvem na encosta da serra e a chuva na terra molhando o quintal. Eu quero ver cada planta dar fruto, pois este produto de vida é sinal. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Eu quero a rede rompendo de peixes e bico em peixes enchendo o paiol. Eu quero ver muitas mãos no trabalho, molhadas de orvalho e queimadas de sol. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e
se reparta na mesa do amor. Eu quero gente de mãos bem unidas, fazendo da vida importante valor. Eu quero ver o que sobra da mesa, fazer a pobreza mais rica de amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor.
este corpo e sangue te fortaleça e te preserve nesta fé verdadeira em Cristo, para salvação e vida eterna. Amém. Nós demos graças ao Senhor e oramos. Nos colocamos em pé, de forma responsiva, assim nós seguimos. Ó Senhor Deus, neste momento nos colocamos na Tua presença para agradecer por mais uma oportunidade que tivemos de ouvir a Tua palavra, de fortalecer nossa fé através dos meios da graça, batismo e santa ceia. Porém, pedimos que, apesar de nossos erros e falhas, continues a nos abençoar, pois queremos te servir, confiamos nas tuas promessas. Senhor, a ti, que já és dono de tudo que somos e possuímos, dedicamos a nossa vida. Clamamos que ela possa ser usada para fins nobres e verdadeiros, e que todos os frutos de nossa vida honrem e glorifiquem o teu nome. Amém. O Senhor te abençoe com paz de espírito e com saúde corporal. O Senhor coroe de êxito o nosso trabalho e faça prosperar o nosso ofício, a fim de que haja pão sobre a mesa de nossos lares e tenhamos tudo o que precisamos para as necessidades da nossa vida. Ó Senhor, conserve e fortaleça a nossa fé e nos dê forças para vivermos uma vida agradável a Ti. Que nossos lares sejam templos do Senhor, que o amor, a compreensão, a alegria e a felicidade adornem o nosso lar. Que a família viva o verdadeiro amor de Cristo de uns para com os outros. Enfim, que tenhamos a alegria de ter em nossas famílias a verdadeira felicidade que vem do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem tomar os seus lugares. Bom, alegre, agradável é poder servir ao Senhor, louvar, agradecer. E louvamos a Deus por mais essa oportunidade nesta manhã, neste domingo, para louvar e agradecer. Apesar de todos os cuidados que são necessários ainda, neste período de pandemia, número reduzido, máscaras, álcool em gel e tantas outras coisas mais, mas é importante assim seguirmos também. Muitos às vezes não podem estar no culto e participam em suas casas também, mas sempre temos oportunidade para louvar, para agradecer. De forma especial, agradecemos por todos que aqui estão, também pelos visitantes, amigos, de forma especial pelo batismo. Então, muitos estão aqui em função também do batismo do Miguel, aí, né? Então, tios, padrinhos, aí os avós, que legal, né? O Milton, a Cleonice, a dona Marlete, isso, né? E o seu Ivanildo, isso, né? A bisavó do Miguel, né? Dona Lone, que legal, né? Tataravô não pôde estar, né? Mas o Miguel tem um tataravô também, né? Isso é algo muito interessante, né? Bem especial também. Então, Deus assim abençoe a todos aí, né? Demais amigos, visitantes também, que aqui estão nessa manhã de domingo, né? Andreas, seja bem-vindo de forma especial, sempre tem participado também, né? O Alessandro aí também, então agora oficialmente. As crianças, o vídeo da escola dominical será disponibilizado, acredito que ainda hoje, né, à tarde, então pode acompanhar a história bíblica lá também.
Nossos próximos cultos, então, no próximo final de semana, no sábado, 19h30, e no domingo, então, 19 horas. Ainda é necessário fazer a inscrição, pela questão da organização também, por ser números reduzidos aqui na igreja. Pastor Wilson. Como é bom a gente poder ver-se e estar juntos aqui também nesse dia de culto. Como é bom nós sermos a família de Deus e podermos entrelaçar vidas, né? É maravilhoso. Meus filhos já são grandes hoje, mas olhando o pequeno Miguel, e para todo pai, né, e mãe, sempre lembrar-se que uma pessoa uma vez gerada não deixa de existir, e ela é corpo e alma, e precisa ser cuidada como tal, e Deus nos quer junto dele no céu. Então marchamos fielmente com esse Deus, e um dia herdaremos por fé em Jesus o que Ele tem para nós. Deus abençoe vocês com um bom fim de semana, boa semana, e continue trazendo vocês. E se para nós é chato, né, tudo isso acho que para todo mundo, né, é chato o negócio do uso de máscaras e distanciamento. A Igreja Luterana, a Igreja Católica e algumas igrejas mais têm sido fiel no cumprimento das normas ditadas pela Secretaria de Saúde aqui. Então, continuemos honrando esse nosso compromisso diante das autoridades, e até o momento quando Deus nos permitir estar, de fato, mais liberados. Deus guarde todos vocês. Isso aí. Tenham todos um bom e abençoado domingo, e nos encontramos assim conforme for possível. Nós vamos finalizar cantando o próximo canto, e ao final então assim seguimos. Não podemos nos despedir com os abraços e cumprimentos, né? Mas em nosso coração todos sempre são abraçados e queridos também. Deus assim abençoe a cada um. Nós cantamos. O céu escureceu, estrelas a brilhar, a lua já surgiu, iluminou o meu caminho que era tão incerto, e a mão de amigo me mostrou. Mão cheia de amor, cheia de carinho, derramando amizade no meu coração que renasceu, em cada olhar brilha o amor, dentro de uma lágrima rolar, em cada rosto vê-se a esperança de um dia se reencontrar. Muito obrigado por sua amizade, leve ao partir o nosso amor que nunca acabará, não acabará. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya, la la ya, la la ya, la la ya, Muito obrigado por sua amizade, leve ao partir o nosso amor